Muito bom dia a todos que fazem parte desse propósito. Hoje nós já estamos no 23º dia do desafio. Ficamos 3 dias ausentes aí de publicações, mas eu tenho certeza que no seu entendimento você esteve esses 3 dias buscando, se separando e cumprindo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou entendimento dentro de você. A vida é sobre as questões diárias e cotidianas que nós temos e às vezes a gente tem enfrentamentos mesmo que nos impedem de fazer algumas coisas que a gente tinha determinado. Mas a gente precisa ter paciência nos processos, entender a soberania de Deus, o não de Deus, o dessa forma não. E não fazermos as coisas muito preocupados com as pessoas. Fazermos mais em preocupação com o próprio propósito. Envolver e entender. E quando a gente não entender, assumir no nosso coração que há um aprendizado. Ainda que eu não veja esse aprendizado naquele momento, há sempre algo a ser aprendido, há sempre algo que o Senhor está ministrando nos nossos corações. A palavra que o Senhor tem colocado nesses dias no meu coração é com relação ao nível de tratamento que nós precisamos dar ao pecado na nossa vida. Nós falamos sobre pecado muitas vezes num comparativo entre o incrédulo e o que crê. Como há uma palavra e uma promessa que o Senhor nos purifica com o sangue de Cristo de todo pecado, a impressão que dá é que aquele que crê não está lidando com o pecado. O que não crê e o que crê sempre estarão lidando com o pecado, porque nós temos uma natureza inclinada ao pecado. Nós ainda estamos vivendo com carne. Ainda que a prioridade na nossa vida e que nós já tenhamos desenvolvido um caráter em que o espiritual está acima do carnal, nós não somos mais carnais, mas somos espirituais, essa luta ainda existe, até para quem é espiritual. Nós já falamos sobre alguns aspectos aqui no nosso propósito, em outros momentos também já falamos sobre isso, dando o exemplo do próprio apóstolo Paulo, onde ele fala que o bem que ele quer fazer ele não faz, o mal que ele não quer esse ele faz, porque dentro de nós há uma guerra constante entre carne e espírito, um milita contra o outro, e muitas vezes essa guerra vai nos esgotando, O pecado passa sim na vida daquele que aceitou a Cristo e se comprometeu com ele, passa a ser um acidente, mas não quer dizer que não vamos pecar. A própria palavra também diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então todos nós pecamos ainda, mesmo que nós tenhamos entendido as questões espirituais e tenhamos feito um voto, um propósito, tenhamos ofertado a nossa vida ao Senhor, dizendo, não, Senhor, eu vou viver a tua vontade. Ainda que eu procure fazer a vontade de Deus, eu ainda vou pecar. Só que nós precisamos ter uma relação com o pecado um pouco diferente. Nós não podemos minimizar a influência do mal e não podemos minimizar a influência do pecado nas nossas vidas. Nós não podemos marcar bobeira com a natureza pecaminosa que ainda existe em nós. Não dá para tirar de nós, porque a nossa carne, os nossos desejos sempre serão inclinados a satisfazer as concupiscências da carne. Isso não vai ser retirado de nós, porque nós não temos um corpo glorificado que não deseja pecar. Nós ainda não temos essa natureza completa. Nós ainda estamos nessa guerra. A guerra, ela começa dentro de nós. Nós precisamos entender que nós batalhamos aqui internamente. Todas as pessoas ao seu redor estão nessa batalha. Alguns já entregaram os pontos, outros não têm nem consciência disso, e alguns, pelo Espírito Santo, já compreenderam as dimensões espirituais, então estão batalhando nessas dimensões espirituais para vencer o pecado. Todos nós estamos nessa batalha. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado para não minimizar isso. É certo que nós cremos no Senhor, na força do seu poder. Quando somos fracos, estamos enfraquecidos, nele somos fortes. Através do Espírito Santo nós podemos vencer isso, mas nós não podemos minimizar. O inimigo, ele não lança o pecado em nós. Todo pecado que acontece por causa dos nossos desejos.
Às vezes a gente fica um pouco impressionado com algumas coisas que fazemos, mas a verdade é, aquele desejo estava lá. Satanás não te faz pecar, ele cria as circunstâncias que a gente pode ver como armadilhas para te fazer pecar. Você vai passar pelos vales, né, dessas armadilhas. Se o seu olhar estiver com Cristo, se você estiver engajado, se você estiver conectado, o efeito é menor. Agora, se você tiver uma vida em que você não priorize o que é espiritual, a sua inclinação a cair é maior. Então, quando eu priorizo o que é espiritual, eu me fortaleço no Senhor, na força do seu poder. Quando eu não priorizo, então eu vou ter uma incidência de queda muito maior, ok? Essa força só pode ser gerada no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Aquele que é espírito é nascido do espírito e quer as coisas do espírito, mas aquele que é carne é nascido da carne e deseja as coisas da carne. Somente o Espírito Santo pode começar a atuar na área dos seus desejos e mudar esses desejos, né? Pode ser que você comece a perceber agora o som da chuva, porque são dias chuvosos. Mas vamos continuar aqui. O que no nosso coração a gente precisa ter o entendimento é com relação a essa força que existe dentro de nós. Nós precisamos cortar, assim como nós desejamos e devemos buscar mais do Espírito para ter mais força, nós precisamos também identificar quais são as forças que nos levam a pecar. Fatores externos influenciam na incidência do pecado, mas lembrando que isso não determina que vamos pecar. Que Satanás só nos tenta nos nossos desejos. Satanás nunca vai te tentar numa coisa que você não deseja. Se você não deseja tirar a vida de alguém, nunca desejou, ele não vai te incitar a tirar a vida de alguém, porque você tem limite naquilo, aquilo não é o desejo do seu coração. Mas se você é uma pessoa que gostava de mentir, resolvia tudo na mentira, esse vai ser um problema com o qual você vai lidar durante toda a sua vida, porque há um desejo lá de recorrer sempre à mentira quando você estiver encurralado. As pessoas que são inclinadas a mascarar situações, a se vitimizar, elas sempre vão ser encorajadas ali, induzidas a fazer isso daí. O inimigo sabe, a sua carne também é inclinada. Então junta o sistema do mundo, Satanás e a sua carne. O mundo, Satanás e a sua carne. São 3 os impérios, as influências que estão aí, porque o mundo tem um sistema próprio, feito pela humanidade, pelos desejos da humanidade, seus próprios desejos e Satanás. Então tudo isso corrobora para que você peque. Eles se unem para que você peque. Mas se a sua alma estiver sendo tratada pelo Espírito Santo, ensinada pelo Espírito Santo, teu espírito ligado em comunhão com Deus, e você debaixo da soberania, do senhorio de Cristo, você consegue vencer esses poderes que militam contra o seu desenvolvimento espiritual. Não minimize o pecado na sua vida. O trecho bíblico que nós vamos analisar aqui, que nós vamos meditar, vem de dentro do Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? Tão conhecido. Ele sempre é cortado e fragmentado para servir a algumas narrativas às vezes e para servir a alguns interesses de pessoas que se utilizam da Bíblia e da espiritualidade para referendar as coisas que acreditam que nem sempre são coisas que Deus falou, que Cristo desejou, mas ele é muito utilizado. Lá em Mateus ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7. É todo esse o Sermão da Montanha. O que Jesus passa no Sermão da Montanha? Os valores éticos e morais do reino. Entendendo que o reino não é uma esperança futura. Muitas vezes a gente fala, nós vamos para o reino de Deus. E eu quero dizer para você, nós não vamos para o reino de Deus, nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus é algo que Cristo trouxe para que nós possamos viver aqui. E nós então vamos culminar com essa vida pós, né? Essa vida pós-morte que temos, a vida eterna. Mas o reino de Deus ele já começou aqui. Então são valores éticos e morais para nós vivermos aqui, no nosso cotidiano. Então ele tem uma série de instruções ali, que vão a relacionamentos, a valores, a padrões. Quando nós olhávamos a lei, quando aquele grupo que está ouvindo ali é de judeus, eles eram todos conhecedores da lei. Jesus então está fazendo um contraponto. Então,
ali a pessoa fazia o pecado, cometia o pecado, e tinha a época do ano em que ela ia para o templo, oferecia sacrifício de expiação dos pecados, que seria de perdão dos pecados. Então, aquele animal representa todo o pecado, ele era sacrificado ali, o sangue dele purificava aqueles pecados. E todos os anos aquela pessoa tinha que fazer isso, várias e várias vezes, sem contar outras ofertas, outros holocaustos que ele possivelmente teria ali que apresentar, independente da época da Páscoa, ele deveria fazer ali no templo, tá? Agora com Cristo as pessoas falam assim, então agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, então nós estamos vivendo uma vida leve, mas Jesus ele vem trazer valores éticos e morais muito mais profundos. E Jesus vem então dizer assim, olha, agora que as pessoas têm, aqui na religião judaica, vocês têm uma relação, eu peco uma vez por ano, vou lá, me purifico, depois eu saio dali, vou pecar tudo de novo. Então a relação com o pecado não era de afastamento, era de assim, eu posso pecar, que depois é só ir lá, faço o sacrifício e tá tudo certo. Então agora na nova aliança Jesus vem deixar mais claro para a igreja dele, para o povo dele, que a nossa relação com o pecado tem que ser de seriedade, nós temos que tratar isso com seriedade. Não é porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos livra de toda injustiça, que nós estamos liberados para pecar, já que haverá sempre um perdão quando nós recorrermos a ele. Jesus ele vem dizer que há um tratamento interior que vai ser feito pelo Espírito Santo nas nossas vidas, e é lá que o Senhor quer tratar. Ele não quer tratar na nossa aparência em que a gente fique lá fingindo vida piedosa e fazendo algumas coisas exteriores para mostrar uma vida piedosa para quem está ao nosso redor. Porque aquele que conhece o coração, ele vai lá no fundo e na intenção das nossas ações. E o Senhor fala para nós tratarmos lá. Por isso, nesse sermão do monte, ele vai falar sobre os desejos secretos. E ele vai falar sobre quebrarmos ao nosso redor aquilo que nos induz a pecar. Eu não vou usar o texto de Mateus, eu vou usar aqui a leitura do texto de Marcos. Se eu procurar isso, vai estar lá no capítulo 5, né? Em Mateus vai falar sobre isso. E lá o contexto é falando sobre adultério, né? Aqui em Marcos, a descrição também, que vai tratar aqui no capítulo 9 em diante, ele vai tratar alguns pontos sobre o Sermão do Monte. Mas ele está diluído porque aqui no Evangelho de Marcos ele é escrito pós a primeira geração da igreja. Marcos é um discípulo de Pedro. Provavelmente foi Pedro quem falou com ele sobre essas coisas. Então não tem a descrição para e passo ali de Mateus. Então Marcos está um pouco mais diluído, tá? Em alguns momentos descrito alguns pontos importantes, né? Marcos não era uma testemunha ocular, Mateus sim. E aí, aqui nós temos no capítulo 9, versículo 43. Se a sua mão fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se teu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino dos céus com um só olho do que tendo os dois ser lançados no inferno. Então, aqui ele está usando de uma figura, de uma ferramenta de linguagem chamada hipérbole, quando você faz o exagero. Jesus estava literalmente mandando arrancar pedaços do corpo? Não. O que Jesus está usando é essa figura da hipérbole, dando o exagero para você pensar. Faça o que for necessário, ainda que te custe muito, que te corte, que te faça sentir profundamente, mas corte o seu vínculo com o pecado. Corte o seu vínculo com o pecado. Eu vou dar um exemplo. O celular a gente pode usar para redes sociais, para se divertir, para aprender coisas novas, para ver coisas interessantes, mas a gente consegue filtrar 100% que a gente consome na internet?
Quando a gente percebe, a gente já não tá vendo coisas que não são legais, coisas que não edificam. Então, é melhor que você corte até o acesso a coisas bacanas e edificantes do que você correr o risco de, buscando umas, encontrar outras e cair. Entendeu? E assim, é melhor que você fique isolado de pessoas e diminua o seu ciclo de amizade. Se você, quando só seus amigos, acaba pecando, acaba ferindo a santidade de Deus, não consegue ter um testemunho firme, é melhor que você fique isolado do que você querer ser sociável e acabar pecando. Então, o que Deus está propondo aqui é que a gente entenda que servir a Deus nos exige uma ética e uma moral muito específica, de separação. A palavra para santidade é separado. Santo significa separado, você tem que ser separado. Agora eu vou me retirar do mundo para viver uma vida isolada? Não. Você precisa retirar o seu coração do mundo. Você pode viver aqui na consciência de que você não é dessa terra. Então os seus valores não são esses, seus desejos não são esses. E o Espírito Santo precisa entrar nesse lugar onde você é ensinado nesse profundo. Desse tanto. Não trate o pecado de forma inocente. Não pense que os efeitos do pecado já passaram porque você aceitou Jesus, foi batizado, recebeu o batismo no Espírito Santo, tem até evidência de dons. Não durma no ponto. O pecado está aí dentro. E Satanás, ele rodeia para ver o momento em que você peca, para pegar aquele gancho e começar a te torturar naquilo. O que eu preciso fazer? Se eu percebi que eu estou fraco, correr para aquele que te faz forte. Mas fazer compromissos de santidade em que você se retenha. O jejum é algo, a separação, e o jejum nunca só associado à comida. Tem muitas outras coisas além da comida que são escapes para a nossa carne ser fortalecida. Quanto mais a nossa carne for fortalecida, pior vai ser para nós essa luta. Não é só o cristianismo que fala sobre isso. Outras culturas falam que dentro de nós tem a cultura indígena, existem dois lobos, o bom e o mal. Sempre vai vencer aquele que você alimentar mais. Em outras culturas também fala dessa luta interior que existe em nós. Algumas culturas e religiões falam para você buscar um equilíbrio, você não é tão bom nem tão mal. Mas Cristo veio chamar você para uma vida de liberdade, uma vida de boas obras, para você ser bom. De fato, o Sermão do Monte falava sobre isso. Olha, esse é o desejo de vida ética e moral que um cristão precisa assumir. Nós precisamos assumir que lutamos contra o pecado, precisamos assumir a nossa responsabilidade nessa luta. Não fique esperando apenas que um pau mágico caia na sua cabeça e tire esse desejo. Você precisa assumir seu lugar. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Eu preciso assumir a minha responsabilidade na luta contra o pecado. E que Deus nos fortaleça nisso, nos dando sabedoria. Tenha conversas sinceras com Deus. Exponha o seu coração e comece a ter a coragem de dar nome para o seu pecado. Pare de dizer que as pessoas e Satanás é que tem culpa disso. Ele não faz você pecar. Você peca porque você quer pecar. As pessoas não te jogam no pecado. Você reage mal porque você quer reagir mal. Lá no fundo é isso. Seja mais honesto com relação a isso. Isso é ir lá e arrancar fora. É dar nome ao pecado, é enfrentá-lo, é nomeá-lo. Que Deus me ajude, te ajude nesse processo. Nós estamos aqui para isso. Com paciência, sabendo que Deus, o Deus que nos disciplina, nos ama. E toda a disciplina de Deus é para promover intimidade, santidade e transformação em nós. Então não tema, mas não esconda. Não minimize o poder do pecado. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo e eu sei que nós vamos vencer fazendo isso pelo poder de Deus. Amém? Vamos orar pedindo a ajuda do Espírito Santo para isso? Querido Espírito Santo, nessa manhã nós queremos te agradecer por todas as oportunidades que nós temos recebido. Como é bom vivermos debaixo da palavra soberana do Senhor e do entendimento, Pai, que o Espírito Santo vem nos trazer. O desejo nosso aqui é orarmos ao Senhor para que nos ensine a como vencer o pecado nas nossas vidas.
Ilumina-nos através da Tua palavra, nos dá estratégias. Senhor, em nome de Jesus, usa pessoas, usa a Tua palavra, usa louvores. Deus, em nome de Jesus, edifica a nossa vida numa fé que Te agrada. Nós não queremos desenvolver a fé nas coisas erradas, para não andar em caminhos errados, pensando que servimos a Ti. Nós queremos, ó Deus, ser alinhados com o Teu desejo, ser alinhados com a Tua vontade. Me ajuda e ajuda essa pessoa. Nós estamos numa luta constante, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores sobre todas essas coisas. Mas nos ensina o que significa estar em Cristo Jesus. O que precisamos fazer, o que nos cabe, qual é o desejo do seu coração. E eu sei que isso tem revelações pessoais e íntimas. Minha oração por mim e pela pessoa que está aqui é que ela consiga, que eu consiga. Ó Deus, não de uma forma a tapar isso, a esconder esse pecado. Viver como se ele não existisse, mas saber nomeá-lo, saber confessar esse pecado. E saber o que fazer para abandoná-lo, para deixá-lo, para vencê-lo, para superá-lo, pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo nos ensina. A Tua palavra diz, Espírito Santo, que o Senhor é o nosso consolador, mas também o nosso professor. Guia-nos, ó Deus, nos caminhos que nós devemos andar para isso, para vencer, Pai. Nos justifica através da palavra, numa palavra que foi vivida, numa palavra que foi aplicada pelo poder do nome de Jesus. Deus, nós agradecemos imensamente ao Senhor. Tu és soberano e bom. Que o Teu amor nos envolva e nós possamos fazer isso em espírito e em verdade. Buscar, Senhor, ser verdadeiros adoradores. Oferecendo, Senhor, a nossa vida, como diz em Romanos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso culto racional. Esse é o desejo do nosso coração. Nós assim dizemos, ó Deus, e queremos a Tua ajuda para confessarmos os nossos pecados e deixá-los para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida e se Ele nos permitir, e é assim sempre, só podemos fazer aquilo que Ele nos permite fazer. Nós estaremos aqui amanhã, querendo Deus. A paz.